É uma luta, né? Irmãos, estamos iniciando um novo mês. Cada mês que a gente traz uma nova ênfase a respeito de um tema novo, a gente sempre diz que é um desafio, que é maravilhoso para que a gente cada dia vá sendo revestido, que a palavra de Deus nos reveste para a nossa eternidade, não é? E nos sustenta e protege no dia a dia desta caminhada aqui na terra, para mantermos a nossa vida perfeitamente em comunhão com Deus. O tema desse mês que iniciamos hoje é na comunhão com Deus através da oração. Queremos sempre lembrar os irmãos como palavra de exortação, e falamos até pela vida cristã que temos, o quanto nós precisamos nos esforçarmos para vivermos essa doutrina da oração. E também compreendermos a necessidade que nós temos que orar pela importância da oração. Podemos ver pelos textos bíblicos quantas vitórias, quantos livramentos, quantos suprimentos alcançaram nossos irmãos através do poder da oração, como também o nosso próprio Senhor Jesus, quando o homem aqui esteve na terra. Eu não esqueço, nunca memorizei no meu coração um texto que o evangelista Lucas registrou no seu evangelho, no capítulo 3, verso 21, que quando Jesus Cristo estava orando, o céu se abriu. Que coisa maravilhosa a gente poder saber que Deus dá atenção à oração. E aí nós vamos entender por que esse tema que Deus trouxe a nós para todo esse mês, essa comunhão, não é? Através, pelo poder da oração, que verdadeiramente, quando nós oramos no nome de seu Filho Jesus Cristo, nós temos uma comunhão perfeita com Deus. Nós estamos ligados a Ele, é uma comunhão real, uma comunhão verdadeira. E esse tema, ele deve nos motivar a isso, a querer orar para a gente ter essa perfeita comunhão com Deus, a estar orando para isso, para estar ligado a Deus. E a palavra que Deus sempre traz ao nosso coração é para nos despertarmos, a nos revestir pelo mundo que nós estamos inseridos. Mundo de pecado, mundo mau, não é? Mundo que está levando muita gente para sofrer eternamente, não é? No tormento eterno. E a gente precisa ter essa consciência de precisarmos sermos doutrinados pela palavra de Deus. Não é por aquilo que, aquele que me disse isso ou aquilo. É pela palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Porque você encontra muita gente, faça assim, vá por ali, tome essa posição. O mundo está cheio de pessoas assim. E se nós não formos vigilantes, a gente vai querendo crer, não é? E sofreremos consequências drásticas. Primeiro, como crente em Jesus Cristo, podemos sofrer a consequência do desligamento de Deus por um conselho errado, por uma doutrina errada, por uma direção errada. Podemos sofrer essa separação de Deus eterna. A gente pode ver como exemplo o que aconteceu com Adão e com Eva, não é? Deus falava todas as tardes ali com ele, orientava, doutrinava, mas uma vez que o diabo foi lá, conseguiu convencer a eles a desmentir a Deus, chamar Deus de mentiroso, e eles acreditaram na serpente e desobedeceram e perderam a bênção da salvação, foram expulsos do jardim do Éden e não voltaram mais. Irmãos, nós cremos nas Escrituras, e se nós cremos, nós temos que nos atentar aos Escritos, que sejam realmente regras para a nossa vitória, para a nossa vida. O homem tem que entender que existe um amanhã, um futuro. E esse futuro quem vai declarar é você.
Deus já determinou o futuro perfeito, maravilhoso, para os que crerem na palavra e obedecem, que é viver na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, onde ouvimos sempre, não vai haver mais lágrima nos nossos olhos, não vai haver mais doença, não vai haver mais dor, não vai haver mais morte. É esse lugar que Deus preparou para nós. Mas é triste compartilhar, mas é uma realidade, para que a gente possa despertar. Os desobedientes vão viver do lado contrário. É as Escrituras que mostram isso, que é no lago de fogo e enxofre, um tormento eterno. Então nós precisamos refletir. A oração nos coloca na comunhão com Deus e nos direciona pelas respostas do Senhor a sermos vencedores cada momento da nossa vida. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos fazer essa leitura da palavra de Deus e vamos ler do verso 41 ao 46. 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 ao 46, amém? Assim está escrito a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe ao cume e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhes disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Tem dias quando você baixa essa máscara, começa a coçar o rosto. Irmãos, a terra de Israel, em uma primeira oração que Elias tinha feito ao Senhor, para que não chovesse. E a terra passou 3 anos e meio sem chover. Quer dizer, a seca assolou toda a terra. E depois Elias volta a orar para que a chuva volte. Esse texto, a partir do verso 41, que Elias ora para voltar a chover. Por essa direção que Elias tomou, nós precisamos acreditar e confiar plenamente e pôr na prática da vida a oração. Essa doutrina. Sabendo nós que Deus ouve a oração dos seus servos. Elias orou com veemência, na certeza das respostas de Deus. A prova está que quando ele mandou o servo ir olhar se havia alguma nuvem no céu, ele voltou e disse: nada. Ele disse: volte lá. Ele voltou 7 vezes. Na última vez ele disse: olha, tem um sinal de nuvem lá pequenininho. Olhe a confiança plena
do poder da oração de Elias. Disse ao seu servo, Geazi, ou Geazi, como alguns chamam, vá avisar Acabe, que ele se prepare o seu carro, que vai cair uma chuva forte, uma tempestade. E assim que ele falou, o céu todo se enegreceu, as nuvens se fecharam no firmamento. Deus ouviu e respondeu à oração de Elias. Elias já estava seguro das respostas de Deus. Olhando hoje também para as grandes pelejas que nós enfrentamos como família de Deus, Deus nos traz essa direção perfeita, esses ensinos, para que nós possamos crer e confiar e buscar a sua face através do poder da oração. Porque ele, da forma que ouviu as orações de Elias, ele também ouve as nossas orações. O que a gente precisa é nos esforçarmos. Sabemos que o mundo trabalha para impedir que nós alcance a bênção, que é orar, a bênção dos céus. Mas nós precisamos ter essa sabedoria dos céus pela fé, que devemos priorizar esses momentos de oração, porque serão o progresso da nossa vida no dia a dia, serão as vitórias dos enfrentamentos que teremos do nosso dia a dia da vida. Nós precisamos crer dessa forma, vendo esse exemplo da fé absoluta, da confiança plena de Elias a Deus pelo poder da oração. Então nós temos que superar as pelejas diárias, as labutas diárias, para termos esse costume, essa prática da oração, que é muito necessária para vencermos as dificuldades da vida. Até, irmãos, cansaço físico, a gente pode sentir de uma forma que vem do próprio adversário para impedir que a gente ore. Reflita você, como eu aqui, servos do Senhor e todos aqueles que nos ouvem, como nós temos dificuldades para tirarmos um tempo priorizando a oração. E até mesmo dizemos para Deus, diante das labutas diárias, não sabendo sermos bons administradores para esses momentos da oração, dizemos assim, Deus sabe de todas as coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar prato, eu tenho que lavar roupa. Mas será que não dá para que a gente entenda que quando priorizamos a Deus, todas essas tarefas serão facilitadas? Será que não dá para a gente entender que é assim mesmo que Deus faz? Porque Deus, Ele é abençoador e Ele abençoa aquela fé. Se você ora, se você busca, é porque você acredita em Deus e Ele entende isso de você. Porque Ele sabe que você está confiando nele, quer algo dele. Dá para a gente, com toda simplicidade, refletir. Agora, precisamos, sabemos disso também, nos esforçarmos, porque as tarefas diárias são muitas e tentam impedir, mas nós temos que priorizar os momentos de oração. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Talvez até todos em unânimes poderiam dizer, pastor, nós acreditamos. Mas na hora da prática desfaz aquilo que você fala. Porque você quer priorizar, dizendo, Deus sabe que eu preciso fazer aquilo. Mas Deus ensina que você seja um bom administrador da sua vida. E a oração faz parte da sua vida. É o que nós precisamos deixarmos sermos doutrinados. Nada pode impedir que nós
tenhamos essa comunhão com Deus pelo poder da oração, nada, serviço nenhum. Se você tem o seu trabalho, e se você quer vencer, você se acorda 1 hora antes para orar. Você crê no poder da oração? Você crê que aquele esforço e aquela declaração de fé vai lhe dar frutos lá na frente, maravilhosos, de felicidade e de progresso e de prosperidade para você? É o que a gente deve raciocinar. Que a oração, a comunhão com Deus pelo poder da oração, através da oração, vai nos presentear das bênçãos dos céus. É o que a gente precisa, meus queridos, amados irmãos. Que essa oração de Elias, se nós prestarmos atenção ao que foi lido, vai mostrar que foi uma oração de fé, de esperança, que ele orou acreditando na fé e esperou já as respostas de Deus. Então, uma oração de fé e esperança. Nessa comunhão que ele estava com Deus, orando para que tudo aquilo acontecesse. Será que nós hoje acreditaríamos? Eu digo a vocês que cada um de nós tem a sua experiência. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas. Nessa mesma situação de chuva, você pedir a Deus para ele cessar a chuva e dizer: Senhor, que a chuva só vem após tal hora, vocês acreditariam que Deus faria? Porque ele já fez várias vezes comigo. Muitas vezes. Deus está me preparando para vir para a igreja para o culto. O tempo fechar e já está até chuviscando. De eu orar e pedir a Deus: Senhor, cesse essa chuva, para que as pessoas vá à igreja. E depois de 7h30 o Senhor começa a descer a chuva, quando o povo já estiver na igreja. Quando for para casa já é outra coisa. E Deus já fez várias vezes. Então veja, não só como Elias, nós vamos ler um texto já que Tiago vai falar sobre Elias, como nós também, que Elias era homem igual a nós. Deus ouve ainda hoje as nossas orações. Cada um tem a sua experiência pessoal. Eu sou suspeito de estar falando isso, porque eu sou grato que recebi de Deus um presente, que foi esse ministério de oração. Para mim foi um presente grandiosíssimo, do prazer, da alegria, da vontade, da sede que Deus tem colocado no meu coração para orar. Um presente de Deus. Porque o crente que ora, ele alcança as vitórias, porque Deus ouve a oração do crente. A gente só precisa orar. Crer, como foi Elias, uma oração de fé e de esperança. Ele orou na sua fé, confiando que já estava vindo, já estava esperando. Eles correm lá, quando o homem disse lá que tinha um pontinho que não cabia nem na palma da mão do homem, uma nuvem. Eles correm lá que vai cair uma tempestade. Diga a Acabe que prepara o carro, que vai cair uma tempestade. E o céu se enegreceu logo de imediato. Irmãos queridos, quando nós olhamos para Elias, podemos aprender. Na vida de Elias, nós lembramos as pelejas de Elias, como escolhido de Deus enfrentando Jezabel, e a gente pode, irmãos, aprender tudo sobre a oração através da vida de Elias. Tudo a respeito da oração pela vida de Elias, que era um homem de oração. Precisamos, irmãos, de uma fé segura, de uma confiança plena e de uma esperança real quando nós oramos. Você orou, se aquietou. Você agora só espera. A sua fé e a sua esperança das respostas. É assim que Deus vai nos levando. Elias creu que a sua oração seria atendida, mesmo antes de ver a resposta. É o que a gente aprende com Elias. É muitas lições. Nós oramos e esperamos. Agora essa oração é o que nós vamos no discorrer desse sermão, como nós devemos orar. A oração de Elias, na sua eficácia,
A oração de Elias na sua humildade, a oração de Elias na sua sinceridade, a perseverança de Elias na sua oração. Tudo isso são lições para hoje, como servos também que somos do mesmo Deus de Elias, a gente alcançar os mesmos êxitos, a mesma vitória, os mesmos alvos que Elias alcançou. O Deus de Elias é esse que está aqui agora com a gente nos ensinando. Pela sua palavra, pelo seu Espírito e pelo poder do nome de Jesus Cristo. É esse mesmo Deus. Esse comportamento de Elias é para que a gente tome agora. Vê como Elias orou e alcançou o que ele desejava. Já eram 3 anos e 6 meses que não chovia. Elias orou e Deus respondeu. Amados, a oração de Elias foi uma oração poderosa, que tinha muita eficácia. No verso 45, dentro de um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Quer dizer, meus queridos amados irmãos, uma oração de uma eficácia tremenda. E aí, meus amados irmãos queridos, quando a gente lembra de Tiago na sua carta, ele explica que a oração cristã, e ele, como falei, que ele fala sobre Elias, ela é eficaz. Deus ouve verdadeiramente a oração do justo. Vocês que estão aqui presentes, creio que têm essa experiência das respostas das suas orações, porque ela é eficaz, porque Deus ele é fiel. Ele disse, clame que eu respondo. Ele disse, peça que eu dou. Ele disse, busque que você encontra, bata que você abre. Foi Jesus que falou essa palavra, lá em Mateus 7, versos 7 e 8. E nós precisamos só ter a atitude, não é? De pedir, de clamar, de bater, de buscar. Nós precisamos sair do comodismo. Nós queremos vitória, mas temos que buscar a vitória. Nós queremos que Deus nos atenda e nos responda, mas precisamos ter atitude. Precisamos nos encorajar, porque nós dependemos das respostas de Deus. A gente tem que entender isso. A gente nunca pode desistir. Deus responde no momento e na hora que Ele quer. Que eu acredito e raciocino assim. Na hora que é mais pertinente da bênção chegar até nós. Pode ser no momento antes de você até terminar de orar. Você lembra que as mulheres na casa da sogra de Pedro estavam orando que ele estava preso? Antes de terminar a oração, Pedro estava batendo na porta. Aí elas mandaram a menina ir atender. Vai ver lá quem é. Quando ela chega que vê Pedro, que diz ela, é Pedro. Sim, Pedro. Eu ainda nem terminei de orar. Você veja o que é a importância da oração. O que a gente precisa se encorajar para orar. Porque Deus ele pode responder antes de você terminar a oração. Ou pode responder amanhã ou a depois, o tempo certo, perfeito e maravilhoso para você é de Deus. Você só confia e persevera. Elias perseverou. São grandes lições, irmãos, que a gente precisa. A oração de um justo é ouvida por Deus. Olha o que disse o salmista. Salmo 66, 18. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Quer dizer, se ele não orasse, a se arrepender de seus pecados pelo poder da oração, Deus não tinha ouvido ele. Porque muitas das vezes o crente diz, não, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Ele sabe, mas Ele quer a nossa confissão. Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente busque, que a gente peça. E Ele está pronto para dar. Nosso Deus é generoso, é maravilhoso. Nós é porque precisamos atender aquilo que Ele ensina. A oração de Elias, irmãos, que era um homem da natureza humana semelhante a nós,
Tiago vai falar sobre ele no seu capítulo 5 do livro, no verso 17, ele diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A primeira oração que Elias tinha feito. Aqui nesse texto que lemos, ele já orou para que a chuva chegasse. Mas veja como Tiago lembrou de Elias lá do Antigo Testamento. Então nós temos que nos deixarmos sermos doutrinados. São regras para a nossa própria vitória. São regras para que aquele Deus, o nosso Deus do impossível, traga a nós as coisas que não estão sendo possível de ser resolvida. A gente tem que observar desse jeito. Coisas que não estão sendo possível da gente resolver, o Deus do impossível resolve através da oração. Amados, a oração de Elias foi poderosa. A segunda lição que nós podemos tirar, a primeira foi a oração eficaz de Elias. A segunda, o segredo da oração de Elias. O segredo da oração de Elias. Sabe qual foi o primeiro segredo da oração de Elias? Quem poderia dizer? Já falei aqui. Qual foi o segredo, o primeiro segredo da oração de Elias ser respondida por Deus? Sim. Como? Sim, mas no pedacinho da nuvem que o servo disse que estava no céu, o que foi que aconteceu com ele? Isso, a sua fé, a fé de Elias. Como disse o irmão, confiança é fé. Como disse você, quando ele viu a nuvem, acreditou. E como a irmã disse, ele creu. Então, a fé de Elias. Esse foi o primeiro segredo de Elias e tem que ser o nosso primeiro segredo. Também da nossa oração eficaz. Para as respostas do Senhor. A fé. Veja no verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Não é fé? Não é confiança, como disse o nosso irmão Erso? Não é Valneide que disse quando ele viu aquela nuvenzinha lá? Não é a irmã que disse que ele creu? A fé de Elias é a fé que precisamos ter. Orar e confiar, aguardar a hora e o momento que Deus quer lhe responder. O que foi que disse Hebreus, no capítulo 11, verso 1, a respeito da fé? Quem lembra? A fé é o firme e a prova das coisas que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então nós devemos viver essa regra, confiar, acreditar, ter a fé de Elias. Você orou, pode ficar certo que Deus vai lhe responder. Deus não se omite a responder ao seu servo as suas orações. Deus quer responder, porque Deus enxerga no nosso coração uma confiança. A busca declara confiança em Deus. E Ele quer de nós. As Escrituras falam, irmãos, positivamente sobre a fé através da oração. Algumas situações que eu trouxe. A fé de Jário, aquele centurião de Israel, lembra? Para ele a filha já estava morta, mas ele ouviu de Jesus e creu. A sua fé, ele disse Jesus a ele em Mateus 5,6, não temas, crê somente. A fé do pai daquele menino endemoniado. Meus amados irmãos, o que disse Jesus? Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então quem crê ora, quem crê busca, quem crê confia. A fé de Marta, lembramos o que disse Jesus? Se tu creres, verás a glória de Deus. João 11:40.
pela oração, se crermos e confiarmos. O autor do livro Hebreus, irmãos, ele ensina assim, em Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Veja, a confiança em Deus, a busca da oração pela fé, pela confiança, que você espera realmente que Deus vai ouvir e vai lhe responder. Vamos voltar a entender uma coisa mais. O que precisa em nós? Quem poderia responder? Tem várias coisas. O que precisa em nós mais eficaz para nós? Para essa oração ser respondida? Sim, mas tem uma outra coisa pela fé que leva você a fazer. Também. Mas é uma coisa que a gente vive pela parte física. Pronto, coragem. Tenha fé, mas precisamos ter coragem. Eu acredito, você tem que ter esforço. Pare e reflita nos seus momentos de oração. Quantas vezes você, estou cansado, não vou orar. Eu vou trabalhar, não posso orar. Jamais a gente pode dizer isso. Porque nós somos dependentes de Deus e Deus está pronto para atender a oração. A oração vai valer mais do que o seu emprego. A oração vai valer mais do que aquilo que você queira fazer. Muito mais. Porque é pela oração que Deus vai realizar os seus sonhos. O seu projeto. Que vai levar você a alcançar o alvo. É a gente, botar essa cacholazinha aqui para funcionar. Botar a cabecinha, o cérebro para trabalhar em relação a Deus, as coisas espirituais. E tudo isso é uma declaração de fé. Quando nós priorizamos Deus em tudo, é declarando a Ele, Senhor, primeiramente é o Senhor em minha vida. Às vezes você pode encontrar alguém numa igreja, não precisa ser essa, de dizer, não, eu priorizo tudo de Deus, mas na verdade da prática ainda não está completo. Você vai lembrar do jovem rico, atendia todos os mandamentos. Mas quando Jesus disse a ele, vá lá então, venda seus bens para a gente dar aos pobres. Ele chorou, se entristeceu, virou as costas e foi embora. É o que a gente hoje precisa entender. A nossa dependência é muito mais do que o meu emprego. É muito mais do que minha família. Por quê? Porque Deus é quem cuida da família, Deus é quem cuida do seu emprego, Deus é quem cuida da sua saúde, é Deus e sem Deus não há vitória. Você não quer dizer que você não ama a sua família. Você ama a sua família tanto que liga a sua família a Deus, porque Deus é o abençoador da família. Para minha família ser abençoada, ela tem que estar ligada a Deus. Porque é assim. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo enfatiza e diz que é preciso a gente se encorajar, buscar, não é? A humildade de Elias é essa virtude, não é como manifestamos o sentimento da nossa fraqueza, ou de nosso pouco, ou até mesmo nenhum mérito. A oração traz a nós a vitória sem nós merecermos. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus nos abençoa e essa humildade de Elias nos traz a essa grande vitória. O que fala as Escrituras sobre a humildade? O salmista, 138, verso 6 diz: Deus atenta para os humildes. A humildade do reconhecimento, não é? De saber que nós temos um Deus maravilhoso e que é preciso ser direcionado por Ele. Tirar o eu de dentro de você. E Jesus ser o Senhor verdadeiro das nossas vidas. Essa é uma humildade que houve em Elias. Tiago, ele vai nos encorajar a pedir com fé, não duvidando. E Jesus, ele enfatizou isso. Tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis, ter-lo-eis. Vamos repetir essa palavra linda de Jesus? É Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes, orando, crendo. Olhe bem como está bem escrito o texto.
Você tem que orar confiando, que é o caso que foi de Elias. Por isso que se tornou eficaz a oração dele. Crendo e orando, que eu recebereis, ao que diz Jesus, ter-lo-ei. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, nós vamos ter a resposta. Nós vamos alcançar o nosso alvo. Amados irmãos, as Escrituras falam sobre humildade. Mateus 23, 12 diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo? Tiago também no capítulo 4, verso 10, ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Disse Pedro, um texto que eu sempre falo aqui, 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao vosso tempo Ele vos exalte. Então a humildade de Elias levou a tudo isso ser cumprido na sua vida, as promessas de Deus. E tudo isso também será cumprido na nossa, se nós seguirmos aquilo que Deus vai nos orientando. A gente ter esse desejo ardente. Você pode pedir a Deus, e eu peço constantemente: Senhor, me dê sede, me dê fome, me dê desejo de orar aonde quer que eu esteja, e isso acontece que Deus me dá. Eu esteja onde for, um dia desse, eu precisei andar de ônibus, que eu botei o carro para fazer a revisão. Voltei de ônibus, voltei dentro do ônibus orando pelas pessoas que estavam dentro do ônibus. À tarde que eu voltei para pegar o carro, orei de novo dentro do ônibus por todos que estavam ali dentro. É o que a gente precisa. Você já pensou se tivesse um ladrão ali dentro do carro, armado com a peixeira? Com certeza que Deus ouviria a minha oração e impediria qualquer situação outra qualquer, desastrosa. Por isso que a oração é eficaz, por isso que nós temos que acreditar na oração, no poder da oração. Se ligar a Deus, ter uma comunhão com Deus pelo poder da oração. Quando nós oramos, nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos falando com Deus. Veja que coisa maravilhosa. Um Deus que hoje a gente sabe que Ele é infalível. Se existe problema na vida do ser humano, esse problema foi causado pelo próprio ser humano. Mas Deus veio para ajudar o problema a desfazer do ser humano. E a oração é esse caminho, é essa direção. É o que a gente vai aprendendo nessa doutrina da oração. Irmãos queridos e amados, terceiro segredo. Primeiro foi a fé de Elias, a humildade de Elias. E o terceiro, a sinceridade de Elias. A sinceridade de Elias. Nos versos 36 a 38. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Está vendo, meus amados, até o 38. Então caiu o fogo do Senhor e o consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse texto faz lembrar o desafio de Elias, não é? Com os profetas, 450 profetas de Baal. Ele levou essa proposta, não é? Que o Deus que se manifestasse e consumisse aquele holocausto, o outro passaria a ser servo deles. E ainda para completar, olha a fé, irmãos, que a gente precisa no poder da oração, que aqui é a oração de Davi, a oração de Elias a Deus. Veja que ele propôs ainda molhar toda a sua fogueira, toda a madeira, encheu que deixou o rego cheio de água. E isso é uma fé inigualável. Inigualável, estou certo? Inigualável.
Horas eu preciso de professor de português. Inigualável, não é? É uma fé que nós precisamos ter, essa fé. Pelo poder da oração, através da oração, o que foi que Elias venceu? Matou os 450 profetas de Baal. Nós não precisamos destruir os inimigos contra nós? Nós precisamos. E quem é que pode fazer isso? O nosso Deus Todo-Poderoso, através da oração. Você ora em casa, as situações que o mundo está vivendo, e alguma coisa que você está enfrentando pelo mundo que você está, Deus vai lá e desmancha, desfaz. Mas tem a parte que é nossa. Foi a parte de Elias, não é? Foi a parte de Elias. A sua sinceridade. Olha, irmãos, o que significa sinceridade e o que a gente pode entender sobre sinceridade? É toda aquela qualidade de ser sincero. Sinceridade, você pode imaginar uma pessoa sincera, é uma pessoa de um caráter firme, seguro, não é? De respeito. É uma pessoa sincera, que a gente entende assim. É uma pessoa que tem um caráter aperfeiçoado. E esse foi o caráter de Elias em relação a Deus. A fé, a confiança, pelo poder da oração. Elias não pensou duas vezes. Se ele molhou toda a fogueira, encheu de água, e fez com que Deus mandasse fogo dos céus para poder tocar fogo na fogueira. Qual foi a diferença do Deus dos profetas de Baal? Gritaram pelo seu Deus, e Elias ainda zomba deles. Grite mais, talvez ele não esteja ouvindo ainda. Foi o dia todo, a Bíblia diz que eles desfaleceram ali, perderam as forças, tanto gritar pelo Deus deles, que é um Deus surdo, um Deus mudo, um Deus que não fala, um Deus que não tem ouvido, um Deus que não tem olhos para enxergar. O nosso tem olhos, tem boca, fala, tem braço para nos abraçar, tem ouvido para nos ouvir. É essa a nossa fé, é essa a nossa confiança que precisa ser exercitada diariamente, na nossa caminhada diária, não é? No dia a dia, que enquanto aqui nós estivermos, meus amados irmãos. Tiago, no capítulo 5, versos 17 e 18, que é o tema do mês, não é? Diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Olha o poder da oração. A terra estava há 3 anos que não produzia nada, 3 anos e meio. Ele orou, choveu, a terra começou a produzir. Você sabe quem faz isso? Quem é quem faz isso? Deus. Através da fé de quem? Nossa, a oração é o exemplo de Elias. A sua sinceridade com Deus. Nós precisamos olhar a nossa sinceridade com Deus. É dessa forma, está aqui o exemplo. É o que a gente precisa deixarmos sermos doutrinados pela palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Irmãos, o que as Escrituras falam sobre sinceridade? Tiago 5, verso 16, a parte A diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está vendo? Quer dizer, a sinceridade leva a Deus a atender, não é? Essa nossa sinceridade. Hebreus 10, verso 22a. Cheguemos-nos como verdadeiro coração em inteireza, certeza de fé. Está vendo? Quer dizer, convicto absolutamente das respostas de Deus, que vai chegar assim. Está vendo? Outra palavra de Hebreus 4,16 sobre essa questão da sinceridade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer, a oração vai lhe colocar no trono da graça. A sua oração vai chegar lá no trono de Deus. E vai dar essa bênção, como finaliza o autor de Hebreus
ajudados em tempo oportuno pela nossa oração. E quarto e último, irmãos, a perseverança de Elias, que falou nossa irmã Josefa, não é? Nos versos 43, 44. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Olha a perseverança. Então lhes disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A perseverança de Elias. O servo foi lá e disse: tem nada. Voltou, ele disse: volta lá de novo, tem nada. Volta 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: tem lá um sinalzinho de nuvem. Então vá lá e diga a Acabe que vai cair uma tempestade. A perseverança de Elias, não é? Perseverança é a firmeza, é constância de fé, não é? Nas suas virtudes, é persistir, se conservar firme e constante. Nunca podemos desistir. Se orou, Deus não respondeu, porque ainda não é a hora certa. Aguarda que Ele vai responder. Na hora certa Ele lhe responde. Pode ser agora, amanhã, mais tarde, como já falamos. Mas que Ele vai lhe responder, Ele vai. Creia, meus queridos, amados irmãos. Então, o que as Escrituras falam sobre perseverança? A gente lembra do que já falamos hoje aqui, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi, dá-se-vos-ás, buscais e encontrareis, batei, abri-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e o que bate, se abre. Romanos 12, 12c, disse Paulo: perseverai na oração. Paulo fala à igreja de Efésios, capítulo 6, verso 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Paulo disse à igreja dos Colossenses: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Quantos textos bíblicos na questão da doutrina da oração que nós alcançamos a nossa vitória? Será que ainda a gente vai ter preguiça de orar? Será que a gente ainda não vai confiar no poder da oração? E uma coisa que a gente tem que ter uma atenção: você não pode orar e depois tomar da mão de Deus aquilo que você pediu. Você vai lá e vai fazer por conta própria. Você não pode fazer isso. Se você botou, confia, espera, persevera. A hora da resposta de Deus, continue orando. Eu faço isso. Enquanto Deus não me responde, eu oro. Quando Ele responde, eu oro para agradecer. Não são orações repetitivas, mas são clamores necessários para que Deus vá atendendo e vá vendo a nossa fé. Então, meus queridos, concluindo, a oração do justo, ela tem efeitos. Ela produz milagre. Ela não se limita em alguns poucos. Todos os crentes podem orar acreditando que haverá verdadeiramente respostas. Tiago 5,16. A oração feita por um justo pode muito mais dos seus efeitos. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, o segredo da oração de Elias, da oração eficaz, a fé de Elias, a humildade de Elias, a sinceridade de Elias e a perseverança de Elias levou a ele a alcançar a sua vitória e vai nos levar a nós a orar para também alcançarmos as nossas vitórias. Amém? Então agora vamos orar ao Senhor, fazendo parte desse momento maravilhoso, não é? Que nós acabamos de compartilhar. A nossa irmã Rosilane vai estar orando em nome de Jesus. É especial, Senhor, e sublime para cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sim, essa comunhão, meu Deus, com o poder da oração, através da oração. Sonda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, responde, Senhor, porque também dependemos das respostas do Senhor. Nós precisamos do Senhor e dependemos Sim, totalmente do Senhor. Senhor, meu Deus. Reconhecemos, ó Deus, Declaramos, que sim, sem nós não somos confessamos, nada, meu Deus. em nome de nosso Senhor Sem o Jesus Senhor Cristo. nada podemos fazer, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, ó Deus. Muitas das vezes na nossa falta de fé, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos ajude, Pai, em tudo que nós precisamos, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, essa obra do Senhor, meu Deus. Que o Senhor continue Esteja abençoando sempre o no nosso centro. pastor, a irmã Valneide, Em o nome servo do do Senhor Senhor, que o Senhor escolheu, meu Deus. Glórias Para em estar teu nome, cuidando, meu Senhor. Deus, do rebanho do Senhor. Que o Senhor os Ajuda-nos, capacite ó a cada Deus. dia. Que Capacita-nos, o Senhor ó dê Deus. sabedoria dos altos Em céus. nome de Que o Senhor Jesus abençoe Cristo, seus Pai. ministérios, sua saúde, sua família, meu Deus, em nome de nosso Senhor Sim, Jesus Senhor. Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe grandemente, meu Deus, em nome de Meu Deus, Jesus. a nos proteger, a nos guardar de todo o mal, em nome de nosso Em Senhor nome Jesus de Cristo, Jesus. Pai. Obrigada pelo livramento, obrigada pelo cuidado do Senhor para conosco, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Nos leva debaixo da tua proteção para os nossos lares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, vossas famílias, vossos lares, sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.